Anderson Polga, ex-jogador de futebol, conhecido por ter jogado no Grêmio, no Corinthians, ter sido campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, foi preso por uma dívida de pensão alimentícia e agora vai ter que passar por todo esse imbróglio judicial para poder aliviar a sua barra. O que acontece? Muita gente tem dúvida a respeito dessa questão de pensão alimentícia. É sempre bom que a gente relembre as situações autorizadoras da pena de prisão nesses casos. Primeiramente, é preciso que se tenha em mente de que se trata de uma situação sui generis, né? Em geral, o que responde por uma dívida de uma pessoa é o seu patrimônio e não o seu corpo, não a sua própria pessoa. Porém, existe uma exceção que é esse caso da pensão alimentícia, né? Uma pessoa que está devendo pensão alimentícia àqueles a quem é obrigado a prestar alimentos, ela está sujeita a ser presa por um determinado período de tempo, caso não resolva, né, essa questão. Mas é importante que se frise que o débito que autoriza a prisão civil do devedor de alimentos é o débito que corresponde às 3 últimas prestações. Aquilo que for anterior a isso não autoriza a prisão da pessoa, né? No caso, existem 2 ritos diferentes para se cobrar alimentos de alguém. Existe o rito da prisão e o rito da penhora. O rito da prisão, né, é aquele consistente na dívida dos últimos 3 meses, das últimas 3 prestações alimentares, né? Aquilo que for anterior a isso vai para o rito da penhora. Aí é uma cobrança de dívida como as demais, né? Então está sujeito ali a penhora de bens, negativação do nome, toda essa questão, né? Uma cobrança mais demorada, uma cobrança mais difícil de se fazer e etc. Agora, quando uma pessoa recebe a notificação, né, a citação no caso, para pagamento do débito alimentar correspondente às 3 últimas prestações, ela não é presa de imediato. É concedido a ela 3 dias para que ela faça o seguinte: ou pague, ou prove que já pagou, ou apresente uma justificativa da total impossibilidade de pagar. Total impossibilidade de pagar. Os juízes, eles não saem decretando a prisão da pessoa, né, assim, à torta e à direito em todos os casos. Normalmente, se a pessoa apresenta uma proposta, por exemplo, de parcelamento, já não, né, veja, ela não pagou, não provou que pagou e não justificou a total impossibilidade de fazer. Ela está ali numa situação meio que intermediária. Se ela apresenta um pedido de parcelamento, né, uma situação que não está ali devidamente prevista nesse rol, ela já consegue evitar a pena de prisão. Então, para que isso tenha acontecido com o Anderson Polga, uma vez que o processo está em segredo de justiça, a gente não pode consultar, mas é de se compreender que ele não fez nenhuma coisa e nem outra, né? Ele deixou simplesmente a situação estourar, né? Talvez a justificativa que ele tenha apresentado não tenha sido julgada procedente pelo juiz, mas a prisão ela é sempre o último caso. A gente torce pela situação, pela solução, né, pacífica dessa situação, que ele possa sair da cadeia o quanto antes, possa resolver, possa arrumar aí um parcelamento, etc, etc, etc. Eu não costumo ter muita dó nessa circunstância, porque eu lido bastante com situações de cobrança de pensão alimentícia aqui no escritório. A pessoa que deve alimentos sabe que deve alimentos e normalmente é preciso que se fique implorando para que ela tome alguma providência, que ela sabe que precisa tomar. Mas ela fica embromando, empurrando com a barriga, ganhando tempo, né? E como eu disse, a expedição do mandado de prisão é a última rácio, né? É a última alternativa. Normalmente acontece quando a pessoa não coopera de jeito nenhum. Então, a pessoa que está
devendo alimentos, né, que tem ali as prestações a cumprir todo mês, etc., ela precisa se coçar, ela tem que saber. E se de alguma forma ela não vai conseguir pagar, ela precisa se antecipar, ela sabe, ela tem essa responsabilidade, né? Ela tem que se antecipar, ela precisa tentar uma negociação com a parte ou com a representante legal da parte, ela precisa, mesmo ao juiz, né, apresentar ali uma justificativa, informar a situação, por que não pagou, como que dá para resolver, né? Mas é por causa disso que eu não costumo ter muita dó nesse tipo de situação não. Mas obviamente a gente não fica feliz com a prisão de ninguém, embora a gente não tenha dó, não significa que a gente se alegre com esse tipo de coisa, né? A gente torce para a solução pacífica, de preferência consensual, o quanto antes. Juliano de Henrique Mello, advogado nas áreas civil, criminal, direitos humanos. Muito obrigado pela sua atenção. A gente volta com mais vídeos.